Enquanto Aécio Neves continua solto, mesmo após o país inteiro tê-lo ouvido em áudio, pedindo a um empreiteiro parte dos 126 milhões de reais que esse mesmo empreiteiro, Joesley Batista, disse que o tucano recebeu de propina, Lula está preso por conta também de uma delação premiada, porém sem que o delator tenha apresentado uma única prova. Agora tentam condenar Lula de novo com base em falta de provas. Porém, provas da inocência do ex-presidente há várias. Confira. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Farta prova documental põe Lula como o proprietário de fato do sítio de Atibaia, diz a Lava Jato. Em alegações finais do processo contra Lula de um sítio em Atibaia, 12 procuradores do Ministério Público Federal garantem que haveria variados elementos de prova mostrando que o ex-presidente é o verdadeiro dono da área no interior de São Paulo. Essa farta prova documental, segundo o Ministério Público, consistiria em reformas, pequenas reformas, feitas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS nesse tal sítio de Atibaia. Bem, se empresas fazerem gentilezas a políticos for prova de crime, então vai ter que prender metade ou talvez até a totalidade da classe política brasileira. Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, esses dois teriam que estar na cadeia por terem recebido enormes gentilezas de empreiteiras e de todo tipo de empresários. A Lava Jato tem provas, por exemplo, de que Aécio Neves não só recebeu gentilezas de empreiteiro, como também pediu essas gentilezas, como mostra a reportagem do Jornal Nacional divulgada no ano passado. Vamos conferir. De acordo com a reportagem do jornal Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Outro exemplo gritante foi quando, em 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, dentro do Palácio do Planalto, promoveu um jantar com empresários e pediu para si que esses empresários lhe doassem milhões de reais para ele edificar o seu Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ninguém nunca disse um A sobre esse caso. Assim, se a mera execução de uma reforma em um pequeno sítio que vale menos de 1 milhão de reais fosse prova contra Lula, ela seria uma prova extremamente fraca, mas nem prova é e como indício é igualmente fraco. Porém, há várias provas, ou melhor, há vários indícios muito mais fortes de que Lula é inocente. Isso de acordo com informações fornecidas pelo Partido dos Trabalhadores, que não deixam dúvida de como são fracas as acusações contra Lula nesse caso do sítio de Atibaia. Vamos ver 6 pontos que mostram como a acusação contra Lula é fraca e não poderia jamais, em uma democracia, na vigência do Estado de Direito, condenar o ex-presidente. Indício 1. O MPF e a juíza do caso sabem que o sítio não é de Lula. A família Bittar é, com escritura e tudo, a proprietária de fato e de direito do sítio de Atibaia. Lula e Dona Marisa foram convidados pelos donos desse sítio para desfrutarem dele quando quisessem, como prova de amizade
de longa data entre as duas famílias. Indício 2. Pedalinho e roupas íntimas do casal Lula da Silva não podem ser considerados prova. A Lava Jato chama de provas por ter encontrado nas gavetas dos armários do sítio roupas íntimas do ex-presidente e de Dona Marisa que estavam lá para quando eles visitassem o local poderem usar. E também chama de provas 2 pedalinhos dos netos do casal que ficavam numa pequena lagoa que há na propriedade. A não ser que o Código Penal tenha sido alterado, guardar na casa de um amigo íntimo algum objeto pessoal não é crime. Indício 3. O processo foi forçado a ficar nas mãos de Sérgio Moro. As acusações da Lava Jato são genéricas quanto às causas pelas quais as empreiteiras Odebrecht e OAS teriam dado propina a Lula fazendo pequenas reformas nesse sítio. Falam em contratos da Petrobras sem explicar o que foi que Lula fez, qual é a participação dele na execução desses contratos para que eles tivessem sido firmados com as empreiteiras como pagamento das reformas no sítio. Nada, não existe nenhuma prova de que Lula tenha se envolvido de qualquer maneira no fechamento desses contratos entre a Petrobras e essas duas empreiteiras. E muito menos de que tenha se beneficiado de alguma maneira desses contratos. Indício 4. Não foi feita nenhuma perícia nesses contratos das empreiteiras com a Petrobras. Não existe prova, nem sequer evidência de fraude na licitação que entregou esses contratos com a Petrobras às empreiteiras Odebrecht e OAS. Não existe preço superfaturado, não existe nada que desabone os contratos entre a Odebrecht, a OAS e a Petrobras. Também não existe prova alguma de que Lula tivesse recebido por contratos de milhões algumas obras em um sítiozinho no interior de São Paulo. Indício 5. Testemunhas negaram envolvimento de Lula. O dono da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que acusou meio mundo, disse que não sabe de nenhum tipo de envolvimento de Lula nesses contratos. Isso é uma elucubração, uma invenção do Ministério Público. Por fim, o indício 6. Está provado de que o juiz que conduziu esse caso, Sérgio Moro, tinha interesse pessoal em condenar o ex-presidente. O juiz que orientou todo o caso, Sérgio Moro, virou ministro de Jair Bolsonaro só porque o ex-presidente Lula não pôde concorrer à eleição por ter sido preso graças a Sérgio Moro. Além disso, Bolsonaro jamais teria nomeado um ministro da Justiça que não estivesse afinado consigo política e ideologicamente. Então a nomeação de Sérgio Moro como ministro de Bolsonaro mostra que quando ele conduziu o processo do sítio de Atibaia e do triplex contra Lula, tinha interesse em que o ex-presidente fosse condenado para que Bolsonaro, como presidente, o beneficiasse como estava beneficiando ao torná-lo ministro todo-poderoso do seu futuro governo. Assim, minha amiga, meu amigo, está provado que Lula, nesse caso também do sítio de Atibaia, se for condenado, sofrerá uma condenação que não apenas não tem provas, como tem muitas provas da inocência do acusado. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.